Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu... Uma boa noite a todos vocês que já estão chegando para os nossos estudos. Colocamos aqui uma pequena musiquinha de fundo para começarmos a nos sintonizarmos enquanto os outros companheiros vão chegando, um pouquinho antes da nossa prece inicial. Essa oração de São Francisco, uma oração lindíssima, onde a gente pode com muita tranquilidade dizer que ele estava realmente em sintonia, harmonizado com o plano maior, e com certeza ele proferiu palavras que vinham do fundo da sua própria alma. Que bom! E a gente sabe, né, o quanto a música, as notas musicais, elas proporcionam em nós uma sensação de bem-estar, acalma não somente a nossa alma, mas acima de tudo o nosso próprio corpo. Com certeza as nossas células, diante de algumas notas musicais, principalmente dentro de uma harmonia como essa, ou notas musicais, acompanhadas de uma oração, acompanhadas de palavras como estas fantásticas que Francisco de Assis nos proporciona, realmente faz um bem muito grande. Bom, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui, o Donizete, que já deixou seu boa noite, a Magda também, a Sônia, Custódio, e o Vitor está aqui, o Vitor e a Sônia lá de Itamugi também estão participando conosco hoje, e mais aqueles que não estão enviando as suas mensagens, mas a gente sabe que estão aí, presente. Agora eu vou abaixar aqui o volume para nós fazermos a nossa oração. Boa noite, Edna, também. Eu convido todos vocês agora, nesse instante, a, se possível, fechar um pouquinho os olhos, respirar profundamente e expirar tranquilamente. A respiração faz um bem enorme para nós. Quando nós estamos e conseguimos respirar adequadamente, levando o oxigênio principalmente para o nosso cérebro e para todas as demais células, a gente consegue também, é como se fosse uma oração, a levar paz e tranquilidade a todos os nossos órgãos. E quando a gente está neste equilíbrio físico mais perfeito possível, mais fácil também fica de nós entrarmos em equilíbrio e em harmonia com a espiritualidade superior. É o que nós pedimos nesses instantes. Que estejamos todos ligados e vinculados a essa espiritualidade, para que os ensinamentos, para que as informações que serão trazidas nessa noite possam calar fundo na nossa alma, aliando com os conhecimentos e informações que cada um de nós já possuímos, nos auxilie a fortalecer a nossa própria fé, que eu tenho certeza que é o que mais precisamos neste momento. Mestre amado e querido Jesus, permita-nos, pois, nesse encontro, mais uma vez, revelarmos a sua grandeza, a grandeza dos seus ensinamentos, para que desenvolvamos a certeza de que Tu és realmente o caminho, a verdade e a vida. E sabemos
como tu és a porta para chegarmos até Deus, Kardec representa justamente a chave para abrirmos essa porta, desvendarmos esses segredos ou estes mistérios, se assim podemos dizer. E que esta oportunidade que a Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso nos proporciona, que nos sirva para abrir esta porta e caminharmos a passos mais largos rumo ao nosso crescimento, à nossa evolução, à nossa própria felicidade. É o que desejamos e que assim seja. Então, mais uma vez, uma boa noite. Nosso querido companheiro Claudionor, lá de Guaxupé, também aqui conosco, a Vânia. Que bom tê-los aqui participando conosco destes estudos. E a gente está, como todos vocês já sabem, já ouviram os outros vídeos, a gente não vai falar mais uma vez ou repetir essa proposta. Vamos já iniciar os nossos estudos sobre este livro, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, como nós vimos, como obra básica, tá? Porque lembram, quando nós vimos, depois do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu instruções práticas que depois foi incorporado ao Livro dos Médiuns. Então teve outras obras. Mas como obra básica, O Céu e o Inferno é a quarta obra da codificação kardeciana. Gente, mais uma vez, esta é uma obra de Kardec que com certeza proporcionou uma revolução, sobretudo no ensino religioso daquela época. Quantos paradigmas Kardec conseguiu quebrar, derrubar, ou pelo menos lançar uma dúvida que infelizmente, ou melhor, que naquela época a nossa sociedade absorvia. Paradigmas que podemos dizer com muita tranquilidade, até hoje muitos de nós somos levados por esses paradigmas, muitos de nós somos conduzidos por esses dogmas que foram estipulados principalmente neste período da nossa história. E que período eu me refiro? Principalmente do ano 300 depois de Cristo até o surgimento da doutrina espírita. Vários dogmas foram estabelecidos e nós ainda somos conduzidos por estes dogmas. Porque estão impregnados sobretudo no inconsciente coletivo e muitas das vezes no próprio inconsciente individual. Nós temos determinadas dificuldades, tenho certeza disso, de entendermos alguns preceitos ou princípios básicos da doutrina espírita, porque lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, existem algumas verdades, entre parênteses, dogmas, que foram lançadas e que nós não conseguimos ou temos essa dificuldade de arrancá-los. Temos a dificuldade de substituí-los. E com isso, nós vamos, infelizmente, tendo também a mesma dificuldade para colocar em prática esses ensinamentos do Cristo. Então, este livro de Kardec, ele proporciona uma revolução. Mas, infelizmente, no próprio meio espírita, nós temos muitos adeptos que não conhecem essa obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Mas muitas pessoas mesmo não tiveram sequer a curiosidade de ler. E por isso nós vamos aqui fazer os nossos estudos em cima dessa obra. E às vezes, até me desculpem por ser um pouquinho detalhista em alguns pontos, mas eu acho que este nosso trabalho, principalmente de buscar alguns detalhes, é para que cada um possa e consiga refletir de uma forma mais profunda para poder arrancar deste inconsciente esses dogmas, para superarmos esses paradigmas, pensando e refletindo um pouco mais e melhor e de uma forma bem profunda. Vocês querem ver? Qual é o título do livro? E esses dias nós comentamos aqui, abrindo um parênteses, sobre os subtítulos. Praticamente todos os livros de Kardec têm subtítulos.
Aí alguns manifestaram que, mas eu nunca tinha reparado um subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente, nós não reparamos. E o objetivo desse nosso estudo é mais ou menos esse. Vejam, qual é o título? O título é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos parar por aí. Vamos lá, com calma. Veja, como é que o Kardec chama? O céu e o inferno. Gente, eu não sou nenhum especialista em linguística, mas, é lógico, a gente procura estudar um pouquinho para tentar entender algumas coisas. E principalmente Kardec, porque Kardec era um pedagogo por excelência. A gente sabe um pouquinho, conhecemos um pouquinho dessa sua história, da sua trajetória. Mas quando Kardec define, como que ele define? Ele define acrescentando ao substitutivo céu um artigo definido o. Olha que interessante. Kardec pega o substantivo e no substantivo ele acrescenta um artigo. E que tipo de artigo? Artigo definido. E qual é a função dos artigos definidos? A função dos artigos definidos é justamente restringir o substantivo, o significado do substantivo. Ele individualiza a coisa. Olha que interessante. Então ele fala o céu e o inferno. Ele está individualizando o céu e o inferno. O porquê de tudo isso? O porquê? Nós vamos ter que voltar um pouquinho na nossa própria história. Sim. De onde vem céu e inferno? Com certeza é do ensino religioso que nós aprendemos. E a base do ensino religioso, principalmente no Ocidente. Nós sabemos que a maior parte das religiões são cristãs. Então nós nos apegamos muitas das vezes à própria Bíblia. Então nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós do Ocidente trazemos da Bíblia essas expressões, céu e inferno. Bom, se nós retiramos daí, eu pergunto, como que nós as retiramos e como que nós as entendemos? Vou aqui lembrar, um estudioso, especialista principalmente em hebraico, Severino Celestino, que tem uma obra extraordinária chamada Analisando as Traduções Bíblicas, tá? É justamente para ele trazer para nós algumas informações, e eu até estou vendo aqui, nosso querido amigo Paulo Henrique também já entrou aqui, já está interagindo conosco. Eu não me esqueço de uma palestra do Paulo, que ele disse que ele fez isso. Ele pegou uma palavra, colocou no Google Tradutor essa palavra e foi traduzindo para diversos idiomas. Até que depois, eu não lembro se falou lá pelo 30º ou 50º, ele tentou voltar para o português e voltou uma palavra totalmente diferente. Lembra disso, Paulo? Foi uma palestra sua que você proferiu no Bezerra de Menezes. Sim, e o Severino Celestino, como ele é um especialista em hebraico e principalmente no hebraico antigo, o que ele diz? Olha, lá na Gênese mosaica, a primeira vez que aparece essa expressão é justamente logo no seu início, quando fala que Deus criou. Deus criou o quê? Aí ele deixa claro, gente, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a palavra hebraica estava no plural. E essa palavra hebraica que estava no plural, chamai, significa cheio d'água. Olha para vocês verem que interessante. Então, quando Deus criou os céus e a terra, chamai. Os céus era justamente o lugar que continha ou onde ficavam as águas. Por isso que fala que ele separou as águas de cima das águas de baixo. E ainda, para nós analisarmos essa questão interessante da palavra, das palavras, das traduções, a gente sabe que para aquele povo, naquela época, a terra não era redonda, como nós entendemos e pensamos hoje. E também o hebraico
era justamente um povo que tinha um vocabulário muito pobre. Ele não tinha uma quantidade de palavras como nós as temos hoje. Palavras, significados. Então eles não eram um vocabulário muito pobre. Inclusive, quem fala bem sobre este tema, se vocês tiverem curiosidade de ver, tem o livro de Dom Estevão Bittencourt. Ele não é um livro espírita, tá? Dom Estevão é justamente católico, que é para entender o Antigo Testamento. E ele escreveu um outro depois para entender os evangelhos. Excelente. Também é um estudioso profundo, principalmente da linguagem e dos ensinamentos hebraicos da Bíblia. Então ele diz o seguinte: como eles não tinham este vocabulário muito, podemos assim dizer, extenso, eles utilizavam palavras concretas para estabelecer mesmo significado de coisas abstratas. Eu não vou me atentar muito a esses detalhes, nem citar exemplos, para a gente não alongar muito. Só para saber que eles não tinham muito essa noção do abstrato. E como não tinham essa noção do abstrato, eles utilizavam palavras concretas para designar o abstrato. Bom, isso aí é só um aperitivozinho para a gente começar a entender de onde vêm todas essas expressões e essas palavras. E nesse livro Céu e Inferno, a gente vai viajar muito dentro dessas palavras, porque nós vamos ver mais à frente, os capítulos que nós vamos estudar estão praticamente todos ligados a esses dogmas que nós falávamos no início, que estão lá no nosso inconsciente, a todos esses paradigmas que nós temos que de alguma forma superá-los. Então, que fique aí bem claro, onde aparece céus, primeiramente na Bíblia, logo no início, naquela criação, onde Moisés estipula que Deus criou céus. Por isso que eu estou falando, Kardec fez o quê? Ele trouxe para nós o título através de uma definição mais enxuta, individualizada. Por isso ele utiliza o artigo definido, o céu e o inferno. E a gente sabe que a função do artigo é justamente essa, delimitar determinados temas. E a gente pode tranquilamente dizer hoje com muita propriedade que Kardec se refere ao céu e inferno mais como estados de alma. Tá? Mas a gente deixa isso mais para frente quando nós vamos estudar, porque tem um capítulo específico para estudar o céu, para estudar o inferno, para estudar o purgatório. Tá? Então, entenderam? Captaram essa ideia que Kardec quis quando ele trouxe um artigo definido junto com um substantivo para delimitar o seu próprio título? O céu e o inferno. Então, quando a gente começar a pensar, ou quando a gente for falar para alguém, você vai falar assim, céu e inferno. Não, é o céu e o inferno. E aí vocês vão lembrar dessas nossas palavras, dessas nossas informações e vão entrar de cabeça, assim como Kardec com certeza fez. Ok? Bom, seguindo, ele coloca o céu e o inferno ou. Quando ele coloca ou, a gente sabe que é justamente uma conjunção alternativa. Ah não, eu não quero esse título. Então vamos utilizar outra expressão. Ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O que seria essa justiça? Principalmente do ponto de vista divino, e aí a gente vai ver isso está relacionado com as leis divinas ou naturais, e segundo o Espiritismo, segundo justamente estes conceitos e princípios estabelecidos por Kardec, em especial lá no livro dos Espíritos. É só, de novo, para nós avaliarmos o título deste livro: O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E mais adiante, queridos amigos, nós, como já falamos, chamamos a atenção, precisamos tomar cuidado com as palavras e a gente vai trabalhar muito com isso. E eu citei o exemplo do Paulo aqui há pouco, né? Dessa questão da tradução, porque a Bíblia a gente sabe, em especial o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. O hebraico, como nós falamos, tinha essa escassez de palavras. Tá? Então, utilizavam-se algumas para representar várias coisas. Só que
Em um determinado momento da história do povo hebreu, Alexandre o Grande conquista grande parte daqueles territórios. E o grego passou a ser, inclusive, uma língua oficial para eles. Então, muitos desses textos foram traduzidos do hebraico para o próprio grego. E aí a gente começa aquelas confusões que eu falei, lembrando a palestra do Paulo. E só um exemplo, porque nós temos um capítulo que nós vamos estudar os anjos. Só um exemplo. Anjos, para o hebreu, tinham um significado. Quando o grego entrou, e aí a gente lembra de Sócrates, o que Sócrates dizia? Que o seu daimon estava ali lhe ajudando, lhe acompanhando. O que seria o daimon? Daimon nada mais do que um bom gênio. E depois a gente já misturou com demônio. Misturou com demônio por quê? Porque a gente precisava tirar de dentro de nós a origem deste mal. Porque o céu e o inferno, como nós vamos ver, eles estão relacionados com o bem e o mal. Com o justo e o injusto. Com o santo e com o ímpio. Veja como é que acaba sendo interessante quando a gente tem esta ideia e esta noção de como as palavras influenciam o nosso próprio entendimento. Aí, quando nós passamos dessa parte, vejam por que eu chamei a atenção. Porque logo à frente nós vamos ver, e não sei se vocês estão aí, alguns de vocês, com o livro O Céu e o Inferno às mãos, vocês vão ver que Kardec traz, eu não poderia chamar isso de um subtítulo, mas ele colocou o seguinte, que o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, contém. O que contém? Isso, gente, está aqui logo na primeira página do livro, onde Kardec estipula, mostrar aqui mais ou menos para vocês, como Kardec estipula o título, e aí ele coloca, contendo. Então o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contém o quê? Vou ler aqui para vocês, peço licença para isso. Contém um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ou seja, ele vai nessa obra fazer essa comparação das doutrinas que existem e que falam dessa passagem. Como é que é? Da vida corporal para a vida espiritual, quando acontece esse fenômeno chamado morte. Contendo ainda, segundo ele, sobre as penalidades e recompensas futuras. Qual que é o objetivo da religião? Religar. E o que todas as religiões fazem, ou pelo menos falam? Que existe uma vida. Praticamente todas são espiritualistas. E essa vida, o que vai acontecer depois desta presente encarnação que nós estamos? Também, segundo ele, está aqui, contém este estudo comparado das doutrinas sobre os anjos e os demônios, onde a gente vai ver a influência principalmente dessas palavras. Sobre as penas, e aí ele mesmo coloca, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Isso é o que Kardec coloca, que está contido nesta obra. Se der tempo hoje, a gente vai só dividir aqui para vocês, eu vou citar ou nomear os capítulos que nós temos aqui no nosso livro, porque ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala da doutrina, dos ensinamentos, e a segunda parte, ela vai trazer os exemplos, que Kardec pega comunicações de espíritos, cada uma numa situação diferente, e vai trazer para nós, e justamente para nos mostrar como que nós vamos retornar para a vida espiritual, a depender do que fizemos e de como agimos, de como pensamos, de como crescemos ou evoluímos na vida corporal. Até aqui, tudo bem. Simples, tranquilo, por quê? Porque já está em consonância com o que nós estamos acostumados a ver. Agora, coisa que talvez
também vocês não perceberam quando pegaram este livro de Kardec para ler, é que ele traz um texto bíblico do Antigo Testamento do profeta Ezequiel. Tiveram já a curiosidade de ver esse texto, esse pequeno versículo tirado do capítulo 33 do profeta Ezequiel, no seu versículo 11? Gente, eu vou repetir para vocês. Kardec teve um trabalho hercúleo na codificação da doutrina espírita. E podemos dizer com muita tranquilidade, ele não deixou passar nada. E interessante este trecho que ele traz de Ezequiel, que eu vou inclusive reproduzir para vocês, que não tiveram oportunidade de ler ainda, mas peguem depois por curiosidade para ler. Ele diz o seguinte: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Esse é o trechinho citado por Kardec. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Só para situá-los um pouquinho, Ezequiel foi um dos profetas que escreveu, tem um seu livro no Antigo Testamento, e ele viveu mais ou menos por volta de 550 antes de Cristo. E justamente ele viveu no meio daquele povo que estava sendo escravizado, um povo que foi inclusive parte dele exilado na época de Nabucodonosor. E Ezequiel foi um profeta que chegou, e qual era o papel dos profetas? Não se esqueça, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, falsos cristos e falsos profetas. Kardec traz justamente dessa época. E qual era o papel do profeta? É justamente tentar reconduzir o povo às graças de Deus. Esse era o papel do profeta. E aquele povo, imagine, em exílio. Como nós hoje. Estamos em, aspas, isolamento para uns, que eu prefiro chamar de recolhimento. Imagine como que é a nossa visão de Deus quando nós estamos passando por momentos como esses, e como é a nossa visão de Deus quando a gente tem tudo na tranquilidade, na paz, tudo na harmonia, no equilíbrio e do jeito que a gente gosta. São visões diferentes, são visões distintas. Imagine para aquele povo. E aí de repente eles começaram a, principalmente, culpar os seus antepassados. Olha, nós estamos passando por isso por conta dos nossos pais. Nós não devíamos ter saído do Egito, nós não devíamos isso, nós não deveríamos aquilo. E o povo carregava aquilo com eles. E a gente sabe, até na época de Jesus. Lembra uma das perguntas que fizeram para ele? Mestre, quem foi que pecou para que ele viesse dessa forma? Foram seus pais? E a gente já sabe da resposta. Mais para frente, nos nossos estudos, a gente vai vendo. Eles carregavam isso com eles. E mais, além disso, tinha aqueles que estavam buscando mais uma vez a salvação. Opa, nós não podemos viver exilados, nós não podemos viver escravizados. Por isso, muitos profetas trouxeram, ou pelo menos a promessa de Deus, prometeram ou revelaram que viria um Messias para libertá-los. Então os profetas tinham essa função de fazer essa religação do povo com Deus. E o profeta Ezequiel veio justamente nesta época do exílio. E, a título de curiosidade para vocês se situarem, este capítulo 33, salvo engano do 33 até o capítulo 39, ele é intitulado de possibilidade de salvação, a possibilidade de salvação do povo de Israel, sobretudo a partir do versículo 10, possibilidade de salvação. E aí eu pergunto para vocês, mesmo que nós tenhamos na nossa mente ainda esta ideia de penas eternas, desde o Antigo Testamento, vocês acreditam que isso foi interpretação ou está literalmente escrito na Bíblia que existia penas eternas?
esse trecho que Kardec colocou aqui na primeira página, junto com o título, subtítulo e as informações, exatamente para nos provar que desde aquela época não existia essa ideia de penas eternas. E por que nós trazemos isso? Por que nós temos dificuldade de entender isso? Por que durante todo esse período do ano 300 até a codificação kardeciana, e podemos dizer que muitos ainda pensam nisso até hoje, muitas religiões e muitos fiéis, por que ainda pensam, se esse próprio trecho que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, deixa muito claro que todos têm possibilidade de salvação? Então não foi por acaso que Kardec colocou isto no livro, e em especial no seu início. E a gente lembra mais uma vez Jesus. O que Jesus disse? Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Por quê? Porque isso já estava desde o início da história da humanidade. Deus não criou criatura alguma para o sofrimento e muito menos para penas eternas. Ele já tinha essas informações, repassado essas informações para o povo. Está aqui, Ezequiel, profeta Ezequiel, Antigo Testamento. Por mim mesmo juro, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio. Quem que é o ímpio? O ímpio é justamente o pecador. Senão que ele se converta e que deixe um mau caminho e que viva. Não é a proposta do Cristo? Não é a proposta do próprio Espiritismo? Por que nós estamos ainda, então, teimando neste ponto e neste aspecto? Mas a gente vai ver com mais detalhes no decorrer da obra. Uma outra curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês, meus queridos, que não sei se todos sabem, mas a primeira edição do livro O Céu e o Inferno foi justamente em 1865. Vocês sabiam que na primeira edição Kardec trouxe ou colocou um prefácio nesta sua obra? E que da quarta edição em diante, este prefácio foi retirado. Por isso, praticamente quase todas as traduções que nós temos no Brasil, e vou falar inclusive a tradução feita pela própria Federação Espírita Brasileira, não contém o prefácio que tinha até a terceira edição do livro Céu e Inferno. Este prefácio, se vocês quiserem, nós podemos inclusive depois fazer a leitura. E aqueles que querem pesquisar, vocês busquem também lá na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec traz lá, ipsis literis, o prefácio do livro O Céu e o Inferno. Então depois vocês manifestem. Se tiver interesse, a gente faz aqui uma leitura nos modos que nós estamos fazendo aqui, fazendo pequenos e breves comentários, só para vocês saberem o que seria esse prefácio. Mas o prefácio nada mais é do que o objetivo da obra que Kardec expressa, tá? Então, setembro, a revista de setembro de 1865, tem lá nas notas bibliográficas o prefácio do livro, das primeiras edições do livro O Céu e o Inferno. Repito, fica a critério de vocês, depois vocês manifestem, se quiser no próximo encontro a gente traz. Porque nós já estamos chegando ao final dos nossos estudos e eu queria passar para vocês, apenas a título de leitura e muito breve e rápida, essa divisão do céu e o inferno. Bom, a primeira parte, como nós falamos, ela vai falar da doutrina. Essa doutrina, quais são os temas que Kardec traz? Kardec traz, vou falar só os títulos do capítulo. Por quê? Porque tem alguns títulos no meio dos capítulos que são interessantes. Por exemplo, onde vocês já ouviram aquela expressão a carne é fraca? Kardec trata aqui no livro O Céu e o Inferno. A influência que a matéria exerce sobre o espírito.
Tá? Então é interessante, mas ele não está aqui nesses títulos que eu vou dizer, só vou dizer os títulos dos capítulos. Veja só que interessante que nós vamos estudar na primeira parte. O porvir e o nada, o temor da morte, um capítulo específico para o céu, um específico para o inferno, um específico para o purgatório, que foi uma criação da igreja, porque não tem na Bíblia, foi uma criação da igreja, a gente vai ter que contar quando que foi essa criação. Tá? A doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, tá? Onde tem um código penal da vida futura, que é fantástico. Vamos falar sobre os anjos, sobre os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de evocar os mortos, que é um trechinho que Moisés, que muitos utilizam para atacar o espiritismo, porque foi uma proibição mosaica. E todos vocês já sabem, mas a gente vai também estudar aqui nessa obra. A segunda parte, ela traz os seguintes temas. Primeiro, o passamento. Essa questão do passamento, ela é interessante porque esse período entre o nosso desencarne e o nosso despertar no plano espiritual, ele é carregado daquilo que nós chamamos de perturbações. E a gente vai perceber que mesmo os espíritos que desencarnam na condição de felizes, eles passam por essa perturbação. Nós vamos estudar nesse trecho, tá? Mais adiante. E aí Kardec vem trazer um capítulo dos espíritos felizes. Aí ele traz algumas comunicações de espíritos que desencarnaram dessa forma e aí trazendo e passando para nós a experiência que eles tiveram. Dos espíritos em condição mediana, dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos e das expiações terrestres. Esses são os temas que Kardec traz nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Bem, meus queridos, como nós dissemos, e dentro desse limite que nós estabelecemos de 30 a 40 minutos, e eu nunca consigo falar menos de 40, né? Sempre está se aproximando dos 40. Vocês me desculpem, mas o objetivo é nós tentarmos trazer informações, e de preferência eu gosto de trazer informações diferentes, algo que vocês talvez ainda não experimentaram, além das reflexões. Essas reflexões têm que ser muito profundas, mas é sempre bom a gente trazer algo assim um pouquinho diferente para atiçar a curiosidade, para vocês irem pesquisarem, como alguns já falaram aqui, opa, eu tenho a revista, você tem a revista Espírita? Então dá uma pesquisada lá, setembro de 1865, qual que é o prefácio e por que será que eles tiraram, né? A gente vai entender. E eu aguardo a manifestação de vocês quanto a fazermos essa leitura ou não do prefácio, que tinha apenas nas primeiras edições. A partir da quarta foi retirado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Alguns amigos eu já nomeei aqui, né, no início, e está aqui depois que apareceram o Paulo Henrique. Um forte abraço, meu amigo. Nós, inclusive, lembrei de você aqui das suas colocações interessantes. Essa parte das palavras realmente nos ajuda e muito. Eu gosto de dizer até para os alunos que a gente dá aula, o português tem que nos ajudar por alguma coisa. E por isso que eu concordo também com a Anete Guimarães da importância do dicionário que às vezes nós desprezamos. Um forte abraço também aqui para a Celeida, para a Patrícia e para todos aqueles, a Fátima que também está aqui, para todos aqueles que estão participando conosco, que não se manifestaram aqui. Está aqui também mais um, a Nayara, inclusive falando que acha interessante nós falarmos um pouquinho do prefácio. Então a gente vai colhendo então essas informações de vocês. Bom, eu gostaria de agradecê-los do fundo do coração, essa participação. Espero que tenha sido e que esteja sendo bem proveitoso neste período de recolhimento que nós estamos passando, que nós estejamos cada vez mais sintonizados com a espiritualidade, que a gente possa extrair deste momento da humanidade a proposta, porque para tudo existe uma proposta divina, e que nós possamos extrair essa proposta de uma forma muito pessoal, de uma forma muito íntima, extrair essa proposta para nós conseguirmos depois
não voltar ao normal. Nós não podemos e não devemos voltar ao normal quando isto passar, mas nós temos que voltar dessa pandemia diferentes. Temos que voltar diferentes e muito mais ligados a essa espiritualidade, contribuindo para a regeneração deste planeta. Mais uma vez, muito obrigado, muita paz a todos e aguardo vocês aqui amanhã. Amanhã que nós vamos iniciar o nosso estudo deste livro também fantástico que é a Gênese. A Gênese de Kardec, não é a Gênese mosaica. Que Jesus continue derramando a sua bênção sobre todos vocês e que cada um de vocês possa sentir essas bênçãos recaindo e principalmente os fortalecendo. Forte abraço aqui para a Andréia também, que mandou o seu boa noite, para a Joana, a Patrícia. É isso aí, gente. Então até o nosso próximo programa, o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus. Excelente noite para vocês.